Aqui, galera, que aconteceu e vocês estão vendo aí no banner, The New York Times processa OpenAI, criadora do ChatGPT, e Microsoft por violação de direitos autorais. Ainda na linha do IP Safety, meu amigo Lucas, a gente vai ter muita discussão em 2024 a respeito de conteúdo sendo processado por sistemas de inteligência artificial. E aí foram feitos vários testes, né? Porque uma coisa assim, o Sam Altman dizendo lá, não, o conteúdo está liberado na internet, o sistema tem o direito de aprender junto a esse conteúdo, como qualquer pessoa tem o direito de aprender com aquele conteúdo ali e produzir algo a partir dele. Mas a questão é que, em algumas simulações que foram feitas, o sistema simplesmente replicava todo o conteúdo e ainda replicava conteúdo que estava protegido por uma paywall ali. Então, conteúdo que só os assinantes teriam acesso, e o camarada dava um prompt ali mais esperto e conseguia que o ChatGPT puxasse o artigo. Ou seja, há uma questão aí, e isso é só a ponta do iceberg, né, Lucas? Porque a gente sabe que toda essa questão do sistema está aprendendo com o conteúdo que está disponível na internet é questionável. Por quê? Porque ele está aprendendo, mas ele gera coisas que são vendidas e gera coisas que outras pessoas vão vender. Então a argumentação do The New York Times é, eu tenho toda uma equipe aqui estruturada para produzir conteúdo de primeira, o que impede de alguém que tem um site menor ir lá, replicar todas as notícias, resumir, criar um site de notícias e vender isso para o público e canibalizar o que eu estou fazendo, né? Então é uma discussão também complexa. Todos os lados têm bons argumentos. Se a gente pegar os argumentos da OpenAI, existem bons argumentos também em relação ao uso, porque tem uma questão lá que se fala muito nos Estados Unidos, que seria o fair use, né? O uso justo ali, o uso dentro de alguns limites, que é um pouquinho do que a gente estava falando em relação ao Mickey Mouse. Então, eu pegar um trecho de um artigo nosso aqui, que a gente produz aqui para o Up to Date, eu pegar um trecho desse vídeo e publicar no outro canal, para falar de uma notícia, seria o quê? Um uso justo. Agora, eu pegar o vídeo todo e replicar num outro canal, para o cara ganhar views em cima do nosso trabalho, aí não seria um uso justo. Então, de novo, vai cair nesse ponto nebuloso aí da legislação, que como é que você vai definir exatamente qual é o limite? A justiça norte-americana, há uns anos atrás, decidiu que o Google ter ali os livros digitalizados, livros de editoras, todas as editoras, era um uso justo, né? Enquanto as editoras entendiam que, putz, isso aqui é pirataria, né? Porque o cara está pegando o livro que eu publiquei sem autorização, está digitalizando e está disponibilizando isso integralmente ou parcialmente, né, para a título de pesquisa, enfim. Né? Então, o que é o uso justo, o que é o uso não tão justo assim, não tão honesto? Né? Essa vai ser uma discussão, ô Lucas, no meu entender, ao longo do ano de 2024. E aí, assim, sabe-se que com alguns grandes grupos de mídia, a OpenAI já tem acordos de remuneração. Né? Então, ela já tem acordos com alguns grupos de mídia para remunerar esses grupos de alguma maneira, mas não conseguiu chegar, me parece, a um acordo com o The New York Times. E aí o processo veio, né, o Lucas? O processo veio. Claro que isso abre espaço para que outros grupos de mídia do mundo inteiro sigam no mesmo caminho ou vão pressionar a OpenAI, falar assim, olha, meu irmão, eu quero ser remunerado também de alguma maneira. Em paralelo a isso, Lucas, a gente não pode esquecer, falamos sobre isso aqui em 2023 também, que em várias regiões, em alguns países, o Google já está sendo obrigado a remunerar os produtores de conteúdo por conta da exibição de notícias nos resultados de busca. Então, lá no Canadá teve uma pressão, na Austrália a coisa já tinha rodado a favor das empresas de mídia, na Austrália o Google ficou um tempo, não vou exibir notícia, vocês que se lasquem, mas depois ele voltou atrás. Então, assim, eu acho que é um caminho que não tem muita volta, não, sabe? Talvez a galera ainda leve mais alguns anos brigando, mas no final das contas, toda essa galera vai ter que pagar pelo uso do conteúdo de terceiros.
mesmo que seja um uso só para ranquear num resultado de busca. Que dirá para usar esse conteúdo para gerar novos conteúdos, né? E aí é óbvio quando, né, às vezes eu converso com algumas pessoas mais da área de programação, de TI, o cara fala assim: "Não, mas isso é o que o ser humano já faz", né? Então eu vou lá para produzir um episódio aqui nosso, a gente vai lá no site The New York Times, lê um artigo e produz um resuminho, entende os parâmetros e comenta aqui o artigo. Mas isso dá trabalho, né, Lucas? Agora, o ChatGPT fazer isso automaticamente para a galera vender por aí, uma coisa seria o uso, né, o uso, vamos dizer assim, entre aspas, doméstico. Ah, eu estou fazendo isso aqui como um projeto acadêmico, eu estou fazendo isso aqui como um projeto aberto, como, né, um open source. Outra coisa é o camarada começar a fazer isso, o que já está acontecendo, para vender. E aí, como dizia o antigo Zacarias, o lendário Zacarias, ô Lucas, aí é que a porca torce o rabo. E aí eu não sei qual é a saída para isso, né? Mas tá aí, briga na justiça entre The New York Times e OpenAI e Microsoft. Lucas, o que você acompanha disso aí tudo? O que você pensa sobre essa briga, que é uma briga que certamente vai se desdobrar em outras frentes. Começou como uma guerra regional, mas tem tudo para virar uma guerra mundial. Mundial, né. Com certeza. O que você acha, Lucas? Sim, eu acho que vai ser inevitável isso. Eu acho que penso que isso vai ser muito mais um alinhamento do mercado, porque hoje a inteligência artificial está muito mais nessa questão de analítica, muito mais nessa parte, assim, de captura de dados, captura de informação e tudo mais. E a criatividade hoje, pelo que eu estou entendendo, assim, o movimento do mercado e o que vai ser também, hoje a criatividade está mais cara. Então, se de alguma forma eu tenho criatividade, e essa criatividade seja ou para dar alguma solução, ou para misturar, processos para entregar uma solução melhor, essa criatividade hoje está bem mais cara do que antigamente. Antigamente, há um tempo atrás, até as próprias vagas de emprego, por exemplo